Sabemos que o Senhor separou Moisés e deu a ele uma grande obra para trazer o livramento sobre aquela nação. Aleluia! E vemos aqui essa passagem que nos relata que em determinado ponto, onde o Senhor já tinha iniciado a trajetória de retirada do povo, da nação ali do Egito, e já tinham caminhado aproximadamente 6 dias ininterruptos. E de repente, no 7º dia, eles se defrontaram no local, e de repente eles ali armaram um descanso, armaram ali seus acampamentos para descansarem. E de repente, alguém observou que atrás deles estava se levantando uma grande nuvem de poeira, e observaram e viram que era uma grande equipe, um grande exército fortemente armado estava indo contra eles. Aleluia, meu Deus! E bateu um temor, um medo no coração daquela nação. E eles começaram a olhar um para o outro e disseram: que faremos nós? Aleluia, Jesus! Nós não somos guerreiros, não somos treinados em combate. Nós não temos aqui espada, escudo, não temos nada para nos defender. O que faremos nós? Oh, glória! E começaram a oprimir o homem de Deus. Começaram a chegar a Moisés e perguntar a Moisés: porventura não existia bastante lugar para sermos sepultados ali no Egito? Por que nos trouxeste para cá para sermos mortos? E Moisés então ouviu aquela palavra, se retirou e foi buscar a face da terra. Aleluia! E diz a palavra que quando Moisés estava com o seu rosto em terra, buscando a face de Deus, o Senhor falou ao teu coração e bradou no teu ouvido: por que clamas a mim? Aleluia! Diz esse povo que se levante e marche. E tu, Moisés, toma esse cajado que está nas suas mãos e fende as águas, e elas vão se dividir, e o meu povo passará a pé enxuto, e vocês vão ver que eu serei exaltado, serei glorificado por essa dureza que eu pus no coração destes que me seguem. Aleluia, meu Deus! Amados, grande foi esse mistério. Aleluia, Jesus! A palavra do Senhor nos revela, amados, que tão logo Moisés fez a ordenança do Senhor, estendeu o seu cajado sobre as águas, de repente soprou um vento em direção àquele oceano, àquele mar, e a natureza, irmãos, seria que aquele vento não somente mudasse o rumo das ondas, mas não, aquele vento começou a soprar de uma ponta a outra, cortando aquele oceano em 2 etapas. E segundo os historiadores, amados, aquilo ali foi uma dimensão tremenda, foi aproximadamente entre uma ponta e outra para atravessar. Foram cerca de 18 quilômetros que foi colocado esse caminho para que o povo passasse. Aleluia! Segundo os historiadores também, amados, pela profundidade daquele local, para que houvesse essa intenção, cada parede lateral daquela ficou com aproximadamente 100 metros. E existia uma largura entre uma parede e outra de aproximadamente 900 metros, para passar cerca de 3 milhões de pessoas. Aleluia, Jesus! E essas 3 milhões de pessoas, amados, elas atravessaram em aproximadamente 6 horas. Durante cerca de 6 horas eles atravessaram, olhando aquela maravilha de Deus, vendo aquele grande livramento de Deus para as suas vidas. Aleluia, meu Deus! Amados, ninguém se perdeu. Aleluia! Foram 3 milhões de pessoas fora o seu gado e chegaram do outro lado com segurança. Aleluia! A palavra nos revela, irmãos, que enquanto não chegou o último do outro lado, enquanto não chegou o teu último, enquanto não chegou o seu irmão, o seu filho, o seu amado esposo, sua amada esposa, enquanto não chegou do outro lado em segurança, não veio o juízo do Senhor sobre aquele lugar. Aleluia, meu Deus! Vemos nessa passagem, irmãos, que o povo egípcio entrou também para aquele caminho, mas eles não chegaram do outro lado. Palavra de Deus! Aleluia! Aleluia! Porque a porta que Deus abre para o livramento para você é sua. O escape de Deus para a tua vida é seu. Ninguém pode entrar pela porta que Deus abriu para você.
de José, mas ninguém conseguia vestir. Porque, amado, a capa era de José. A porta de escape é sua. Não adianta quem querer entrar. A porta é sua, ela tem o seu nome. Ela tem o seu DNA, ela tem o seu digital. Ela tem o seu nome, o seu sobrenome. Ela tem raiz da sua casa. Não adianta ninguém querer entrar. Pode ter dito para você que não tem jeito. Como muitos ouviram ali naquela noite, não tem mais jeito. O que faremos nós nesse grande momento? Não temos como defender nossas crianças. Não temos para onde fugir. Porque para um lado e para o outro seremos presa fácil. Não dá tempo de providenciar uma canoa, um barco, uma embarcação, porque não tinha como fazer. Mas quando eles foram buscar diante daquele que poderia interceder diante do Eterno, eles receberam da parte de Deus o livramento. Talvez você esteja esperando algo na sua vida. Aleluia. E a palavra do Senhor nos revela hoje, irmãos, que não é para você só ficar esperando, não. Levanta e começa a marchar nessa terra. Porque o Senhor não tem te chamado para ficar acomodado, parado. O livramento vem na caminhada, o livramento vem na ousadia, o livramento vem na obra. Foi ministrado aqui pelo nosso pastor. Na sua salvação ele nos trouxe uma verdade que estamos vivendo. Quantas almas estão descendo a sepultura agora? E muitas das vezes nós estamos dentro dos nossos lares. E nós não saímos para o evangelismo. Nós não saímos para fazer uma visitação. Quando nós estamos envolvidos na obra, nos aprofundamos ainda mais na obra. O Senhor vê o compromisso em nosso coração com a sua obra, com a sua pessoa. E Ele começa a trabalhar ainda mais no nosso lar, no nosso meio. O livro de Atos dos Apóstolos nos revela no capítulo 16 que o nosso irmão apóstolo Paulo, junto com Silas, estavam numa grande obra ali. Eles estavam caminhando sobre aquele local, e muitas vezes vinha uma jovem com espírito de adivinhação. E importunavam eles, dizendo: esses aí são pregadores do Evangelho, são homens de Deus. Mas aquilo incomodava Paulo, porque Paulo não precisava falar isso. E teve um dia que Paulo matou, mas ele falou: hoje chega. Hoje eu acabo com a graça desse demônio. Quando ela tentou de falar, Paulo: eu te repreendo em nome de Jesus. Sai dessa vida. No mesmo instante, a palavra já fala que aquela jovem foi liberta. Aí veio a retaliação do nosso adversário. Ele tentou no coração daquele povo que ganhava lucros com a vida daquela jovem, fazendo adivinhações. Eles chegaram para alguns principais ali daquela cidade e falaram: olha, esse tal de Paulo e Silas está pregando um negócio que é contra o nosso ministério. Eles estão pregando contra os nossos reis, contra as nossas leis. Estão dizendo que a gente não pode ficar adorando Diana. Eles estão estragando a gente. Ali naquela cidade existia uma grande fábrica de estátuas. E eles produziam, confeccionavam a imagem da deusa Diana. Por isso que eles ficaram muito irados quando Paulo chegou combatendo contra a idolatria. Eles não se intentaram apenas porque iam deixar de ter quem adorasse, não. Eles ficaram com medo dos seus negócios. E se ajuntou uma grande multidão em volta de Paulo e Silas, com açoites, com varas, e os castigaram, os açoitaram sem pena, a ponto de que suas vestes foram rasgadas no seu corpo. Depois os levaram e os entregaram ao carcereiro, o que colocou no cárcere interior. Mas eles não abriram sua boca para lamentar-se. Muitas das vezes eu e vocês estamos fazendo a obra, acontece alguma coisa, a gente mete: Deus, eu estou fazendo a tua obra. Por que o Senhor permitiu isso na minha casa, na minha vida?
Aí começa a lamentação, a murmuração. Senhor, se isso não acontecer, se não mudar esse quadro até amanhã, eu paro de pregar no Evangelho, eu não visito mais, eu não faço, meu irmão, não faça isso. É isso que o adversário quer, que você pare na caminhada. Você quer ter livramento? Quer viver o livramento de Deus na sua vida? Faça como Paulo e Silas, que começam a louvar no meio da adversidade. Comece a adorar o Senhor no meio da tua tribulação. Comece a buscar a face do Senhor. E tu verás o livramento de Deus como eles viram. Aleluia, meu Deus. Paulo e Silas estavam presos, com o corpo dilacerado, ninguém cruzando as suas feridas. Ninguém os alimentou naquela noite. Meu Deus. Mas por volta da meia-noite diz a palavra que eles estavam louvando ao Senhor. Eles estavam rendendo graças ao Deus eterno. Eles estavam adorando ao Senhor Jesus Cristo. Eles estavam dizendo: muito obrigado, Senhor, porque o Senhor sofreu por mim e me achaste digno de sofrer por amor à tua palavra. Aí o Senhor olhou dos céus, ele não dentro do coração daqueles homens e falou: chegou o momento da exaltação. Chegou o momento de eu enviar o meu livramento. Porque eles não estão cabisbaixos. Não, eles estão olhando para a eternidade e estão me adorando nessa noite. Aleluia. Glória a Deus. E diz a palavra que por volta da meia-noite houve um grande terremoto naquele lugar. E as cadeias foram abertas. Paulo e Silas foram livres. Mas eles não fugiram. Meu Deus. Eles não fugiram, eles esperaram, porque eles sabiam que tinha algo ainda para acontecer. E de repente chegou um carcereiro ali assustado. Ele pensou: pronto, fugiu todo mundo. Eu vou ser entregue na mão dos juízes aqui, vão me matar, vão me mandar prender. Aí ele pensou: vão me matar. Fugiu todo mundo, eu vou adiantar o serviço deles, ou mesmo vão me matar. Quando ele pegou a espada, ele pensou em se suicidar. Paulo gritou: ele não precisa fazer isso não. Nós estamos aqui. E ele se assustou: o que aconteceu? Aí Paulo falou: olha, meu filho, meu Deus me livrou. Aleluia, aleluia. Ele veio para Paulo e disse: o que eu faço para ter esse Deus na minha vida? Ô, glória. Se tu crês de todo o teu coração, Aleluia. Meu Deus. se você crê de todo o coração e entregar sua vida ao Senhor, não só você, mas toda a sua casa, será salva. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Você quer o livramento de Deus na sua vida? Aleluia. Você quer o livramento de Deus na sua vida? Glória a Deus. Aleluia. É necessário você descer. Muitas das vezes nós queremos o livramento de Deus na nossa vida, mas a gente quer ficar olhando com ar soberbo. A gente se esquece que alguém pagou um preço para que hoje pudéssemos estar aqui. A gente se esquece que alguém nos amou de tal maneira que se vestiu de toda a sua glória, de toda a sua majestade. Ele desceu, ele se fez homem mais humilde, mais simples que você possa imaginar, por amor a mim e a você. Aleluia, Pai. Aí nós já descemos, a palavra nos revela, irmãos, que ele ficou tão angustiado, a sua alma estava sofrendo tanto pelo meu pecado e pelo seu, que ele pediu ao Senhor: Pai, se possível, afaste de mim esse cálice. Aleluia, Jesus. Só que ele falava isso, e os seus olhos abriam para a eternidade, ele me via e via você. Aleluia, Jesus. Ele via meu coração, via você e falava: eles não vão suportar se eu não levasse a cruz. Se eu não levasse a cruz por eles, eles não vão conseguir conduzi-la. Eu tenho que pagar o preço por eles. Ô, glória a Deus. Essa dívida eu tenho que pagar, é muito cara para eles pagarem. E ele pagou esse preço. Aleluia, Jesus. O preço da minha vitória, da tua vitória foi pago. O preço do meu livramento, do teu livramento foi consumado. Deus enviou o seu Filho para nos libertar de todo o mal.
Jesus Cristo, Ele nos ama de tal maneira que Ele falou Cadê o irmão? que eu sou o bom pastor. Aleluia. O bom pastor dá suas vidas pelas suas ovelhas. Aleluia. Você é ovelha do Senhor nessa noite. Você está na frente do Senhor quando você ouviu a voz do seu pastor. Talvez algum dia você esteve lá fora, como ovelha desgarrada da frente. E o Senhor usou alguém, ou Ele mesmo, pela sua misericórdia e graça, foi até você. E te trouxe de novo. Te trouxe para um lugar seguro. Onde Ele tem te dado uma maná todo dia. Onde as águas não têm se secado. Onde você tem uma fonte de água transbordante viva para a eternidade. No teu pensamento. Porque é livramento. O Espírito Santo de Deus. Vá para a palavra. Você quer livramento? Venha para a palavra. Aqui é a fonte inesgotável para a nossa salvação. Aleluia, Para a nossa Jesus. liberdade. Glória a Deus. Para o livramento. Glória a Deus. Falando em livramento, não podemos esquecer de um jovem conhecido como Daniel. Foi levado cativo, também em terra estranha. Aleluia. Mas ali o Senhor começou a engrandecer o seu nome. Causou inveja no meio dos príncipes, no meio dos prefeitos daquela localidade, daquele povo. Levantou-se um ciúme, uma inveja. E tentaram contra Daniel. Levantaram uma calúnia contra Daniel, dizendo que ele estava afrontando o seu rei. Mas ele não estava afrontando o seu rei. Ele não estava querendo afrontar o seu verdadeiro rei. Quando ele leu o edito que estava escrito, ó, não pode buscar a ninguém, a Deus nenhum, petição a ninguém, a não ser ao rei da... Olha, gosto muito do rei aqui, tenho uma boa amizade com ele, mas eu temo aquele que vive e reina para nós. Aleluia, Jesus. Ele se entrou na sua casa, diante da janela que dava para Jerusalém, e fez como de costume. Dobrou o seu joelho para buscar a face do Senhor. Aí entrou ele nos endemoniados. Agarraram ele e levaram para dentro do rei, ó. Não está te obedecendo. Desrespeitou o Senhor. Ó, a tua palavra diz que o Senhor não pode revogar isso aí não. Se o Senhor colocou o anel, não pode revogar. Tem que cumprir devido isso. O coração do rei ficou entristecido. Porque ele sabia da fidelidade daquele homem. Lançaram Daniel na cova. Botaram a pedra. Colocaram lá que ninguém pode mexer. O rei foi para o palácio. Triste, amargurado. A sua alma batida. O sono não veio. Ele não quis se alimentar. Ele sem saber jejuou ao Deus eterno. De manhã cedinho, ele correu para a cova. E uma frase me chamou muita atenção nessa passagem, quando ele chega diante da cova e fala assim: Daniel, acaso o seu Deus, a quem tu continuamente serve, teria acaso de salvar? E houve um pequeno silêncio. Quando analisamos bem essa passagem, houve um pequeno silêncio entre a pergunta do rei e a resposta de Daniel. Aí o rei ficou meio mais triste ainda e falou: pronto, o menino morreu. Só que Daniel estava dormindo. Daniel dormiu. Daniel deitou no meio daqueles leões ali, estava frio. Deitou no meio daqueles leões, se aqueceu, dormiu ali quentinho. Aí quando ele acordou, ele falou assim: ei, vive eternamente, porque o meu Senhor não achou nenhuma pena em mim. O meu Senhor me julgou e fechou a boca dos leões. Que livramento da palavra. Aleluia, Jesus.
Que coisa estrondosa e maravilhosa. E os seus perseguidores foram pegos e lançados. E a palavra do Senhor nos revela que antes que eles chegassem ao chão, já foram dilacerados pelos leões. Aleluia, Jesus. Mas tem uma coisa nessa passagem, irmão, que é tremendo. Daniel queimava sua carne 3 vezes ao dia. O leão não é igual silvestre, não come carne assada, não, ele só quer carne crua. O leão não come carne assada, ele come carne crua. Então o Senhor falou, o Senhor viu um anjo ali, e talvez o Senhor tivesse falado pelo anjo aquele leão assim, ó, se vocês fizerem jejum hoje, eu mando bastante carne amanhã. O leão olhou assim, vamos fazer um jejum, só mais um dia. O mestre falou que vai enviar bastante carne, foram 120 pessoas lançadas nele. Leão fez festa. Aleluia. Meu irmão, aquilo que foi armado contra você, de uma maneira injusta, aquilo que foi armado contra você, querendo afrontar a sua santidade com teu Deus, aquilo que foi feito para criar a tua queda, vai se tornar um degrau da tua exaltação. Porque Deus é fiel. Deus não vai permitir que você tropece em cada um. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra do Senhor revela no livro de Isaías, capítulo 54, nos revela uma passagem tremenda, na parte A do versículo que diz que nenhuma ferramenta preparada contra nós prosperará. Aleluia, Deus. Quem falou não foi Isaías, não. Quem falou foi o Espírito de Deus. Aleluia, Deus. E o que ele fala, Aleluia, Jesus. ele vela para cumprir. Aleluia. Oh, glória. Você pode ficar pensando assim, mas irmão, você não sabe a diversidade que eu estou passando, eu não sei mesmo, não. Eu não conheço a sua vida. Eu não conhecia nem a pessoa do pastor aqui, presidente. Estou conhecendo ele nessa noite. Mas eu digo uma coisa para você. O Espírito que está sobre a minha vida conhece a sua vida. Aleluia, meu Pai. O Espírito que agrupou a sua igreja para a adoração e conhece a sua luta. Ele sabe onde está a sua dor. Ele sabe quando você tem chorado. E Ele tem preparado essa noite para falar ao teu coração e dizer: Oh, glória. não todo o seu coração. Crede em Deus, crede também em mim. Aleluia. Porque na casa de meu Pai há muitas moradas. Oh, glória. Eu quero te dizer uma coisa. Ainda que de repente você não contemple o milagre aqui nessa terra, ainda que porventura seja plano de Deus que você não contemple esse milagre nessa terra, saiba de uma coisa, como já foi falado aqui, o seu nome está no cartório celestial. Aleluia, meu Deus. Esse é o nosso maior tesouro. Esse é o nosso maior livramento. Verdade. Por isso eu posso estar pensando assim, mas irmão, eu queria ver o meu esposo na igreja. Amém? Eu não estou dizendo que você não vai ver. Eu só estou querendo falar para você que se seus olhos não contemplarem a promessa de Deus, ainda está de pé. Aleluia. Abraão não contemplou. Abraão não contemplou a promessa de sua semente de uma imaginação. Mas a promessa de Deus foi cumprida na vida dele. Aleluia. Abraão não contemplou muitas coisas que se cumpriram. Moisés falou: ó, Deus vai levantar um libertador, tal como eu. Moisés não contemplou. Mas a promessa que Deus deu através da boca de Moisés se concretizou.
escuta só uma coisa, da tua mulher vai nascer, da semente dela vai nascer um que vai esmagar a cabeça da serpente. Adão viveu quase 1000 anos. Ele não viu essa promessa se concretizar. Mas ela se cumpriu. Estamos fazendo menção do nome dele nessa noite. Aleluia. Estamos fazendo menção do nome de Jesus nessa noite. Aleluia. Ele pagou o preço. Ele veio. Ele venceu o nosso adversário. Aleluia. A palavra nos revela que a chave da morte do inferno está na mão do Senhor. Aleluia. Que quando ele ressuscitou no terceiro dia, ele deixou um brado tremendo. Que quando nós lembramos sobre isso, as hostes espirituais do mal se estremecem. Oh, aleluia. Quando ele escuta e fala assim, que Jesus Cristo ressuscitou dizendo, é dado todo o poder, toda a autoridade sobre a face da terra, acima dela e abaixo dela. Aleluia. Quando a palavra do Senhor fala que diante de Deus, diante de Jesus Cristo, diante desse nome, todos os joelhos se dobrará e toda língua confessará que Ele é Senhor, o povo se alegra. É. Por quê? Porque nós temos garantia. Aleluia. Livramento de Deus para acontecer na nossa vida. Aleluia, Jesus. Tem que ter renúncia. Renunciarmos à nossa natureza, que é pecadora, e buscarmos a natureza de Cristo, que é santa. Aleluia. Sede santos como Ele é santo. Devemos buscar no Senhor o nosso livramento. Aleluia, Deus. Como o povo fez aqui, nessa passagem. Aleluia. O povo nem tentou buscar livramento. Eles poderiam ter começado a se despertar, cada um correr para um lado, tentar ver quem poderia escapar. Mas não. Mesmo naquele momento ali de angústia, de aflição, eles sem saberem, sem terem certeza, eles foram procurar Moisés. Aleluia, Deus. Homens de Deus. E receberam da parte de Deus o livramento. Amados, até aqui o Senhor me tem dado essa mensagem. Aleluia, Deus. Eu agradeço desde já essa rica oportunidade. Aleluia, Jesus. Em nome de Jesus Cristo.